Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso Probióticos, dicas de como acertar na prescrição para melhora da microbiota intestinal e saúde imunológica e mental. Antes de iniciar o curso, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Bárbara Peter, sou nutricionista, doutora em saúde pública, sou especialista sênior em nutrição na IFF para a América Latina, membro do EISN, membro do Comitê Científico da LANU e presidente executiva do IUCI Brasil. Bom, esse curso ele é dividido em 3 módulos e o módulo de hoje, que é o primeiro, é probióticos, como identificá-los e fazer a escolha certa. Durante a apresentação de hoje, eu gostaria de responder as seguintes dúvidas. O que são os probióticos? Por que devemos consumi-los? Como os probióticos interagem com os humanos? Se todos os micro-organismos que consumimos podem ser considerados probióticos? E quais os parâmetros críticos para probióticos, né? Como fazer com que eles sobrevivam, né? Com que eles cheguem vivos até nosso intestino grosso. Bom, então começando aí sobre o que são probióticos. Sabemos que existem trilhões de micro-organismos aí no nosso organismo, né? Interagindo entre si, produzindo benefícios à saúde e às vezes não, né? Às vezes o contrário. Mas existem várias microbiotas em nosso organismo. Então, temos a microbiota da pele, microbiota oral, microbiota dos olhos, temos até microbiota nos pulmões, microbiota vaginal e temos a microbiota, né, que a gente mais fala, que acho que é a mais estudada, que é a microbiota do intestino, né, principalmente no intestino grosso. Existem várias definições sobre o que são probióticos. Eu acho que aqui está escrita de maneira mais correta, né, de maneira que não gere dúvidas, é a definição do WhatsApp, que são probióticos, são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. Então, aqui vemos que os micro-organismos eles devem estar vivos. Então, quando a gente ingere o micro-organismo, ele tem que sobreviver a todo o processo de digestão, chegar vivo no intestino grosso, onde ele vai colonizar o intestino grosso e produzir todos os metabólitos, todas as substâncias para gerar o benefício à saúde. Ele tem que ser administrado, tem que ser ingerido em quantidades adequadas. Que quantidade adequada é essa? A quantidade que os estudos científicos demonstraram que aquela quantidade vai gerar o benefício à saúde, um benefício à saúde específico. Então, ele tem que conferir também esse benefício à saúde, tá? Se ele, por exemplo, não for viável, se não chegar vivo ao intestino, se não for administrado numa quantidade correta e não gerar o benefício à saúde que pretendemos, ele não é considerado um probiótico. Bom, então os probióticos, em relação aos probióticos, né, as espécies que a gente mais conhece são os lactobacilos e as bifidobactérias, mas existem outras também que estão muito bem documentadas. Então temos leveduras como Saccharomyces, né, que tem benefícios à saúde muito bem documentados, esporos como os bacilos e bactérias além dos lactobacilos e das bifidobactérias. Então temos enterococos e streptococcus que também conferem benefícios aí à saúde quando consumidos em quantidade correta. Bom, um probiótico ele deve demonstrar a viabilidade. Então, devem ter estudos demonstrando que aquele probiótico é capaz de sobreviver ao processo de digestão. Então, a gente sabe que no estômago o pH é extremamente ácido, né? Que também existem enzimas durante o processo digestivo que podem matar o micro-organismo. Então, para ser considerado um probiótico, o micro-organismo ele tem que sobreviver a esse processo de digestão e chegar vivo, intacto ao intestino grosso. Bom, quando consumimos um probiótico,
no formato de suplementos ou no formato ou em alimentos, a dose ela deve estar presente na quantidade adequada para gerar aquele benefício à saúde e tem que estar presente até o final da vida útil. A gente vai ver mais adiante que fatores como temperatura, atividade de água, presença de vitaminas e minerais, eles podem interferir aí na sobrevivência desse probiótico. Bom, os benefícios à saúde, eles devem estar muito bem documentados. E não vale ser qualquer estudo científico, não pode ser um estudo observacional, né? Ele tem que ser um estudo duplo cego ou triplo cego, placebo controlado, um estudo randomizado, tá? Então tem que ser um estudo de alta qualidade, comprovando o benefício à saúde. E o gênero, espécie e cepa também devem estar muito bem identificados. Bom, aqui nós temos um exemplo de um dos probióticos mais estudados em todo o mundo, que é o Lactobacillus acidophilus NCFM. Então, vemos que o gênero é o Lactobacillus, Acidophilus é a espécie e NCFM é a cepa. Então, a gente vê que um probiótico ele tem nome e sobrenome, né? E por que isso é super importante? Então, vamos ter aqui como exemplo esse probiótico. A gente sabe que os lactobacilos acidófilos, em geral, eles são muito interessantes para a saúde intestinal, mas é o Lactobacillus acidófilos NCFM que é capaz de reduzir dores do distúrbio da interação intestino-cérebro, que antigamente era chamado de distúrbios funcionais, né? Como, por exemplo, síndrome do intestino irritável. O NCFM, então, existem vários estudos científicos, né, duplo cego, placebo controlado, randomizados, mostrando que esse probiótico, na quantidade adequada, é capaz de reduzir essas dores, né, desses distúrbios funcionais. E isso a gente vai ver na próxima aula. Então, por isso que é tão importante saber gênero, espécie e cepa. Bom, aqui temos como exemplo, né, o Floralive, que é o probiótico aí da Sanavita, né? O Floralive, ele é composto por 4 cepas. Então, temos a Bifidobacterium lactis BI07, Lactobacillus acidophilus NCFM, Bifidobacterium lactis BL04 e Lactobacillus paracasei LPC37. Na próxima aula, nós vamos ver que esses quatro probióticos, em conjunto, apresentam benefícios à saúde específicos e esses 4 probióticos isolados também apresentam benefícios à saúde. Bom, por que consumir probióticos? No dia a dia, né, a todo o estresse que estamos submetidos, não só o estresse mental, né, mas o estresse de temperatura, poluição, aos alimentos que nós consumimos, tudo isso gera alterações na microbiota intestinal. Então, gera uma disbiose intestinal, um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, os fatores que a gente mais conhece são a dieta, né? A gente sabe que uma dieta com alto conteúdo em gordura, alto conteúdo em açúcar, gera um desequilíbrio na microbiota, então diminui a quantidade de bifidobactérias e lactobacilos, aumenta a quantidade de clostridiums. Viagens também, normalmente não, mas muitas pessoas costumam ter diarreia do viajeiro, né? Diarreia do viajante, porque quando viajamos, então, a temperatura é diferente, a microbiota dos alimentos, os micro-organismos ali nos alimentos também são diferentes, o sono muda, então muita coisa se altera durante uma viagem e normalmente as pessoas costumam ter diarreia que chamamos de diarreia do viajeiro, né? Então, isso porque vai produzir um desequilíbrio aí na microbiota. Medicamentos
eu acho que o mais conhecido são os antibióticos, né? Eles, infelizmente, eles não vão matar só aquele micro-organismo desejado, né? Ele acaba matando vários micro-organismos, isso faz com que ocorra um desequilíbrio na microbiota. E a idade também, né? Com o avanço da idade, o pH intestinal ele muda, então um exemplo, diminui a quantidade de bifidobactérias, que é tão importante aí para o sistema imune, então isso também leva a uma disbiose. Então, assim, são tantos fatores no dia a dia que levam a uma disbiose que o consumo de probióticos, ele é muito importante à saúde para que o equilíbrio seja restabelecido e gere vários benefícios à saúde. Então, a gente sabe que os probióticos produzem diferentes benefícios à saúde, além da saúde digestiva, que já é muito bem conhecido, né? Então, tem a saúde cerebral ou a saúde mental, tem alguns probióticos que são capazes de manter hormônios, manter substâncias em quantidades equilibradas, né, de forma a não causar estresse, a não causar ansiedade, né, como o cortisol. Também existem probióticos importantes para a saúde oral, para manter a gengiva saudáveis, evitar periodontites, para a saúde imune, extremamente importante. E temos também para a saúde da pele, temos para outros benefícios à saúde. Bom, como os probióticos eles podem interagir com os humanos? Bom, essa é uma pergunta que eu poderia dar umas 3, 4 aulas só para falar sobre esse assunto. Eu vou tentar resumir da melhor forma possível. Então, eu acho que esse snapshot aqui da revista Cell, ela resume muito bem aí como que os micro-organismos eles podem interagir com o ser humano. Bom, então, como eu mostrei no último slide, né, os micro-organismos, além da saúde digestiva, eles também possuem ação em outros sistemas, né? Então, pele, cérebro, sistema reprodutivo, vagina, né? E como que isso se dá? Então, os micro-organismos, quando eu vou falar especificamente do intestino grosso, quando eles colonizam o intestino grosso, eles vão produzir diferentes metabólitos. Então, aqui os mais conhecidos, né, o que a gente sempre está falando nos congressos, nos simpósios, são os ácidos graxos de cadeia curta, como o acetato, butirato, propionato, que geram vários benefícios à saúde. Então, esses metabólitos, né, eles fazem com que diminua a resistência à colonização de bactérias boas, então faz com que as bifidobactérias, os lactobacilos, eles colonizem, né, e produzam todos esses metabólitos, ou então eles aumentam a resistência à colonização de bactérias ruins, como o Clostridium difficile, por exemplo. Esses metabólitos também são importantes para o desenvolvimento, né, desses micro-organismos ou desenvolvimento celular também. Ele atua principalmente aí na barreira intestinal. Então, quando a gente tem uma disbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal, a nossa barreira intestinal, ela não funciona muito bem. Isso faz com que ocorra absorção de várias substâncias que não deveriam ser absorvidas e produzam uma endotoxemia, então uma toxicidade que vai gerar uma inflamação. E a gente sabe que a inflamação é a principal causadora de vários problemas à saúde. Então, os probióticos são importantes para manter a função da barreira intestinal íntegra e impedir que ocorra endotoxemia e impedir com que ocorra essa inflamação sistêmica. E também a gente sabe que os probióticos são muito importantes porque eles geram substâncias que vão iniciar aí um processo imunomodulatório. Então, iniciar a nossa imunidade natural.
Então, tudo isso faz com que os micro-organismos gerem os benefícios, esses probióticos gerem os benefícios à saúde. Bom, todos os micro-organismos que consumimos podem ser considerados probióticos? Definitivamente não, tá? Então, a gente tem que lembrar aqui da definição de probióticos, né? Sabendo muito bem qual é a definição de um probiótico, a gente vai saber identificar o que é realmente considerado um probiótico ou não. Então, os probióticos a gente encontra em suplementos, em alimentos para humanos e para animais. A gente encontra também em algumas drogas, né? Em fórmulas infantis, mas eles são adicionados, né? A gente sabe qual é o probiótico, qual é o gênero, espécie e cepa que estamos adicionando e a quantidade que estamos adicionando. Então, ele está muito bem documentado dentro daquele alimento ou suplemento, tá? Então, alimentos fermentados contém probióticos? Naturalmente contém probióticos? Não. Alimentos fermentados não são probióticos, tá? Então, kefir, kombucha, picles, todos os alimentos fermentados, né, que muitas vezes nós vemos profissionais de saúde e nós lemos na internet que contém probióticos naturais, isso é uma mentira, tá? Por quê? Porque lá dentro desses alimentos fermentados existem diferentes micro-organismos que a gente não conhece a cepa. Às vezes a gente nem conhece a espécie, a gente conhece o gênero somente. Então, a gente não sabe qual é a quantidade que está dentro desses alimentos e a gente não sabe qual é a cepa. Então, a gente não sabe qual vai ser o benefício específico para a saúde. Sendo assim, não é um probiótico, tá? Ao menos que a gente tenha introduzido um probiótico específico numa quantidade que a gente saiba que até o final da vida útil vai estar presente para produzir o benefício à saúde que foi documentado num estudo científico, tá? Então, kefir, kombucha e tudo mais não são probióticos naturais, certo? Isso não quer dizer que esses alimentos não sejam bons para a saúde. Eles são sim, tá? Então, há muitos e muitos anos, temos estudos científicos mostrando que alimentos fermentados fazem bem à saúde, tá? Mas não podem ser considerados probióticos por isso, porque a gente não sabe qual micro-organismo específico está lá naquele alimento e na quantidade. A gente não sabe a quantidade também, ao menos que tenha sido introduzido, certo? Bom, quais os parâmetros críticos para probióticos, né? Então, quando uma empresa ela produz um probiótico, então o exemplo da Sanavita, né? Ela utiliza probióticos da marca How Are You, né? Que é produzido pela IFF. Quais são os cuidados, então, que a IFF tem que ter para desenvolver um probiótico? Então, a garantia de estabilidade. A gente tem que garantir para o nosso cliente, que é a Sanavita, que até o final da vida útil, aquele probiótico ele estará vivo, tá? São realizados testes de toxicidade, então o probiótico é submetido a vários testes para confirmar a segurança para o consumo humano. Então, ele não pode produzir nada que seja tóxico. Os probióticos da IFF, eles são avaliados pelo FDA, então, para avaliar se ele é GRAS ou não, o que é GRAS? É geralmente reconhecido como seguro. Então, o FDA sempre avalia alimentos, medicamentos, suplementos, para avaliar se ele é GRAS mesmo, né? Se ele é seguro para o ser humano ou não. E todos os probióticos da IFF, eles recebem esse selo GRAS. Bom, identificação da cepa.
lógico, se é um probiótico, nós temos a cepa identificada. Então, é feito um sequenciamento genético para conhecer o gênero, espécie e principalmente a cepa. Os probióticos da IFF são produzidos em Madison, nos Estados Unidos, e a fábrica, né, o laboratório onde são produzidos esses probióticos, sempre passam por auditoria de qualidade. Então, eles são feitos, né, segundo as boas práticas de fabricação, né, que o FDA requer. E também passa por sistemas de qualidade, né, que são auditados pela National Science Foundation. Bom, também é realizada uma triagem de segurança genética, né, isso é para avaliar se existe uma virulência aí no probiótico ou não. Então, não basta só fazer um teste de toxicidade, também tem que ser feita essa triagem de segurança genética, né, para avaliar uma possível virulência ou uma resistência a antibióticos. Então, esse probiótico, ele não pode gerar para outras bactérias uma resistência a antibióticos. Bom, a capacidade de sobrevivência também ela é testada, né? É a tal da viabilidade. Então, a gente testa para avaliar se aquele probiótico ele vai chegar íntegro no intestino grosso. E tem que ser testado clinicamente. O que é isso? A IFF, junto com universidades de todo o mundo, né, em parceria com várias universidades, realiza estudos científicos, duplo cego, randomizados, placebo-controlados, para avaliar e garantir o benefício à saúde. Então, todos esses probióticos que a Sanavita utiliza, eles têm os estudos clínicos mostrando o benefício à saúde, comprovando os benefícios à saúde na quantidade recomendada. Bom, são vários parâmetros aí, né? Além da fabricação do probiótico, tem também a sua utilização, né? Onde ele será formulado, se será inserido numa formulação de suplemento ou num alimento, né? E tem também os cuidados de armazenamento. Tudo isso vai garantir a estabilidade desse produto, a viabilidade do probiótico e a quantidade adequada do probiótico até o final da vida útil. Então, o mais importante aqui é a atividade de água e temperatura, que nós vamos ver nos próximos slides. Tempo de armazenamento também muito importante, né? Então, depois da vida útil, ele tem que ser descartado, porque a quantidade de bactéria vai cair muito, né? O pH também é muito importante, então, se for um pH de um meio muito ácido, ele não vai sobreviver, né? Quando ele é empregado aí, então, alimentos, é muito difícil você controlar pH e os aditivos, por exemplo, frutas, sabores, cor, acidulantes, tudo que vai, por exemplo, que pode ir num iogurte, ele pode ter interação com o probiótico e matar o probiótico. Então, tudo isso tem que estar numa quantidade muito bem estudada, né, e avaliada para garantir que ao final da vida útil desses alimentos, esses probióticos estejam vivos. Bom, tem algumas outras substâncias, como vitaminas, minerais, enzimas, que também podem interagir com o probiótico e fazer com que ele não sobreviva, né? Ou diminuir a sua eficiência. E a embalagem também é muito importante. Então, são várias coisas que fazem com que um probiótico inserido num alimento seja muito mais difícil de ser controlado, né, de garantir a sua vida, de garantir a sua sobrevivência até o final da vida útil, do que num suplemento, né? Num suplemento ele está lá isolado, ele está dentro de uma cápsula ou dentro de um sachê muito bem protegido da temperatura, da umidade, e não vai ter essa interação, né, com enzimas, com acidulantes e com outros aditivos.
Bom, e durante o processamento também do alimento, então, por exemplo, na hora de você misturar o alimento, de fazer um bombeamento, né? Também tem que tomar muito cuidado para não matar o micro-organismo, né? E o processo de inoculação e a temperatura da planta, que a gente chama, né, que é onde fabrica o alimento, a temperatura também ela tem que estar muito bem controlada para não matar esse micro-organismo durante a inoculação aí do probiótico. Então, aqui a gente tem um slide falando sobre atividade de água, né, e os probióticos, né, os micro-organismos. Quando ele está aqui em cápsula, né, ou então está em pó dentro de sachês, a atividade de água ela costuma ser de 0 ou próximo a 0, né? Então, isso garante uma vida útil de 12 a 24 meses, né? Numa temperatura de 4 a 30 graus, mais ou menos. Quando ele está inserido em pó, como fórmulas infantis, aí a atividade da água vai ser um pouquinho mais alta, né? Mas também ele pode, se você armazenar numa temperatura adequada, também ele pode durar aí de 12 a 24 meses, então até 2 anos tranquilamente. Quando nós temos uma atividade de água maior que 0,3, aí já fica um pouco mais difícil. Então, aqui no Brasil a gente quase não vê esses alimentos, mas fora do Brasil a gente vê barrinhas de cereais, gominhas, chocolates com probióticos, né? A vida útil, daí, como tem uma atividade de água um pouco maior, a vida útil já é menor, é do máximo 1 ano. Tá? E nos alimentos para animais, né, em rações ou é mais rações porque é mais seco, também vai ser do máximo de 1 ano. E quando a atividade de água já é bem mais alta, como queijo, sorvete, suco, iogurte e alimentos fermentados, né, leites fermentados, aí, olha a vida útil, já cai muito por causa da atividade de água, né, que é de 0,9 a 1, então é de 4 a 6 semanas somente. Tá? Em queijos um pouquinho mais, que é de 3 meses, em sorvetes um pouquinho mais também, porque os sorvetes eles ficam congelados e os queijos vai ter uma camada protetora lá que eu não vou explicar hoje, que também vai proteger um pouquinho mais esses probióticos. Mas o que a gente vê aqui? Que a temperatura de armazenagem tem que ser de 4 graus, né? Então, será que esses alimentos eles foram transportados a 4 graus? Será que quando chegou no supermercado ele foi imediatamente para o refrigerador? Quando você compra esses alimentos, você coloca dentro de uma embalagem refrigerada, ou você coloca no saquinho de supermercado e leva para o carro e fica um tempão no carro até você chegar em casa, porque isso também pode matar alguns, pode matar não todos, mas mata a grande maioria dos micro-organismos. Você chega em casa e já coloca direto na geladeira, então são muitos cuidados que você tem que ter para garantir que os probióticos em alimentos continuem vivos até o final da vida útil. Por isso que é mais não certo, mas é mais garantido que os suplementos contidos que os probióticos que estão contidos em suplementos, eles estejam lá na quantidade correta, porque ele está muito bem acondicionado, livre de umidade. Bom, a temperatura também é um fator muito importante, tá? Então, é um micro-organismo vivo que pode morrer em altas temperaturas, tá? Então, temperaturas acima de 45 graus vai matar todos os micro-organismos. Só que para garantir uma ótima sobrevivência desses micro-organismos, ele deve estar mais ou menos entre 20 e 25 graus. Tá? Normalmente as farmácias eles têm ar-condicionado, tá? E o probiótico está muito bem acondicionado, coisa que normalmente às vezes não acontece em supermercado, às vezes tem alguns, não os grandes supermercados, mas as pequenas vendas, né? Às vezes à noite desligam o refrigerador, tudo, então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Bom, eu recomendo como leitura os textos do ISAP, né, International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, e do IPA, né, International Probiotics Association,
Então, são vários textos lá falando que são probióticos, pré-bióticos, pós-bióticos e tudo mais. Então, eu recomendo que vocês leiam esses textos. Do WhatsApp tem até em português, espanhol, tem em outras línguas, não só em inglês. Recomendo que vocês leiam esses textos e não blogs de qualquer profissional de saúde, porque assim você vai garantir aí uma informação correta. Bom, para a próxima apresentação, para o módulo 2, nós vamos falar de benefícios para a saúde gastrointestinal. Então, muito obrigada pela atenção e nós nos vemos aí no próximo módulo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.